Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Que bom saber que você está aqui para acompanhar mais um episódio e hoje eu trago novidades. Temos novidades, vamos ter 3 quadros novos durante cada episódio do Livro de Mórmon Comentado. O primeiro quadro é Histórias de Fé. Então nós vamos trazer uma história de fé para motivar você, para inspirar, né? História de pessoas que demonstraram sua fé em Jesus Cristo e que conseguiram grandes bênçãos, resultados e até milagres na sua vida. O segundo quadro é Perguntas e Respostas. Então, são perguntas e respostas que muitas vezes a gente recebe e então nós vamos tratar um pouquinho dessas perguntas e respostas aqui. Vamos ter um quadro só para falar sobre isso. E o terceiro momento é curiosidades, né? Curiosidades nesse quadro, né, que é voltado para a leitura do Livro de Mórmon, né, é o Livro de Mórmon Comentado. Nós vamos tratar de curiosidades sobre o Livro de Mórmon em especial. Então são curiosidades muito interessantes, você vai gostar, coisas que às vezes nós nem imaginamos e que são bem interessantes aí para nós poder aprender juntos. Então vamos ter a leitura do Livro de Mórmon, vamos ter os comentários e vamos ter esses quadros intercalados durante o episódio, tá? Vai ter um momento que é da Histórias de Fé, vai ter um momento de curiosidades e vai ter um momento sobre perguntas e respostas, tá bom? Então vamos ter esses 3 quadros aí a partir de hoje adicionados a nossos episódios do Livro de Mórmon, tá? Lembrando que esse é um estudo que visa cobrir todo o Livro de Mórmon, a leitura de todo o Livro de Mórmon, dividido em 365 dias. Todos os episódios anteriores, eles estão no canal do YouTube ou no Spotify. Você pode ir no YouTube em playlist, né? Vai no canal O Caminho do Discipulado, clica em playlists e daí lá tem uma playlist que é só dessa série. Tem outras séries no canal, mas aí para essa série tem uma playlist específica, você clica lá e vai estar tudo organizado desde o primeiro episódio até o atual, tá bom? Então, estou muito animado de ter você comigo aqui mais esse episódio. Hoje vamos ter uma leitura e comentários muito, muito bons, né? Lições muito importantes, mais esses 3 quadros aí, histórias de fé, curiosidades e perguntas e respostas. Vai ser um momento muito agradável que nós vamos passar juntos e eu estou muito, muito animado por isso, tá bom? Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram, no Telegram e se inscrever no canal no YouTube, tá? Só clicar ali e se inscrever e isso ajuda bastante para que esse canal ele possa alcançar mais pessoas, ele possa chegar a mais pessoas e isso vai ser maravilhoso, tá bom? Então, muito obrigado e vamos iniciar então hoje a nossa leitura de hoje do Livro de Mórmon e depois então os comentários. Curiosidades. De acordo com um artigo do HuffPost em 2011, o Livro de Mórmon foi listado na época como o número 5 entre os maiores e mais vendidos depois da Bíblia. O artigo afirma que mais de 120 milhões de cópias até a época, tinham sido vendidos em todo o mundo. A própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias já imprimiu mais de 200 milhões de cópias até o momento, sem incluir as cópias vendidas por outras editoras. O bloco que vamos estudar hoje é o capítulo 9 de 1º Nephi e capítulo 10 do versículo 1 ao 7. Então, primeiro eu vou iniciar lendo o capítulo 9, que é um capítulo bem pequeno, e depois vamos fazer alguns comentários sobre esse capítulo, e depois seguimos então para o segundo bloco, que é 1º Nephi capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Primeiro Nephi, capítulo 9. E todas estas coisas meu pai viu e ouviu e disse enquanto vivia numa tenda, no vale de Lemuel, e também muitas outras mais que não podem ser escritas nessas placas.
E agora, conforme falei sobre essas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo, pois dei o nome de Nefe às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefe, segundo o meu próprio nome, e essas placas também são chamadas de placas de Nefe. Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer essas placas com o fim especial de deixar gravado um relato do ministério de meu povo. Nas outras placas deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. E estas placas tratam, portanto, na sua maior parte, do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas com um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo. Portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Amém. Um versículo para comentar é 1 Nefe capítulo 9, versículo 5, que diz assim: Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Interessante que aqui diz que Nefe estava fazendo uma obra, fazendo essas placas para um propósito do Senhor. Hoje nós vivemos uma época em que muitas pessoas, e eu já me encontrei fazendo essa pergunta, e muitas pessoas fazem, na internet tem muitas pessoas buscando essa resposta. Talvez você possa estar buscando essa resposta para a sua vida, qual é o meu propósito nessa vida? Não o propósito da vida. O propósito da vida nós podemos compreender por meio das escrituras, o plano de salvação. Mas qual é o meu propósito nessa vida? Qual é o seu propósito nessa vida? Eu já me peguei fazendo essas perguntas muitas vezes, estudando livros, Tem muitos livros bons que falam sobre isso, vídeos no YouTube, podcasts, que falam sobre como encontrar o seu propósito de vida. E talvez você já procurou essa resposta. Como encontrar seu propósito de vida? Como encontrar o meu propósito de vida? E aqui nesse versículo, 1 Nefe, capítulo 9, versículo 5, tem uma lição muito importante que nós podemos aplicar em relação ao nosso propósito de vida. Aqui Nefe, ele estava agindo para que se cumprisse o propósito do Senhor. Então, talvez a pergunta possa ser feito de uma maneira diferente. Ao invés de você perguntar, Senhor, qual é o meu propósito de vida? Ou qual é o meu propósito de vida nessa vida? O que eu devo fazer? Qual é o meu propósito? Onde eu devo focar minha atenção? Onde eu devo seguir? Qual caminho eu devo seguir? Inclusive na área profissional, pessoal, qual é o meu propósito? Talvez, ao invés de fazer essa pergunta, podemos aplicar 1 Nefe capítulo 9, versículo 5, onde fala que Nefe estava agindo para um propósito, um sábio propósito do Senhor. E talvez eu e você possamos mudar a pergunta para a seguinte forma: Senhor, qual é o teu propósito a meu respeito? Senhor, qual é o teu propósito em relação à minha vida? O que tu deseja que se cumpra? Qual é o propósito que tu deseja que se cumpra na minha vida, que é da tua vontade? Me mostra, Senhor, para que eu possa agir em direção a esse propósito. Quando nós fizermos essa pergunta dessa forma, muda todo o cenário. Nós não estamos mais parando para perguntar qual é o meu propósito, mas, Senhor, qual é o teu propósito a meu respeito nessa vida? E isso vai ser maravilhoso. Isso vai abrir um canal onde nós poderemos receber a inspiração
para saber o que fazer da nossa vida, qual caminho seguir, o que o Senhor espera especificamente de nós. O meu caminho, ele pode e vai ser totalmente diferente do seu caminho. O seu caminho vai ser totalmente diferente do seu amigo, da sua amiga, porque cada um de nós é um ser único. E a pergunta que nós devemos fazer é essa: Senhor, qual é o teu propósito a meu respeito? Me mostra, e eu estou disposto a seguir e cumprir esse propósito na minha vida. Em 1 Nefe, capítulo 9, versículo 6, temos mais uma lição interessante. Aqui diz assim: Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo, portanto ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras, e assim é. Amém. Então aqui, Nefe fala que o Senhor conhece todas as coisas desde o começo, que ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras e que ele tem todo o poder para cumprir todas as suas palavras. Então aqui deixa claro a grandiosidade do Senhor e como ele realmente é um Deus perfeito, e que nós podemos confiar nele, que ele conhece todas as coisas. Já pensou como seria ter contato com alguém que conhece todas as coisas? Eu nunca parei para pensar nisso. Nós normalmente nos encontramos com pessoas muito sábias, né? Às vezes na faculdade, professores muito sábios, às vezes na igreja, às vezes na vida, pessoas muito sábias. Mas por mais que sejam pessoas muito sábias, nenhuma delas que nós conhecemos tem todo o conhecimento. Já pensou ter contato com alguém que tem todo o conhecimento sobre qualquer coisa, sobre qualquer elemento da natureza, qualquer evento, sobre qualquer circunstância, sobre os comportamentos humanos e psicológicos, sobre o funcionamento biológico do corpo, sobre todos os tipos sanguíneos, tipos de animais, espécies de plantas, tudo que tem no céu, na terra, debaixo da terra, tudo que tem nos mares. Consegue imaginar alguém que conhece todas as coisas? Esse alguém é o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas e ele prepara um caminho para que as suas obras sejam realizadas entre nós. E ele tem todo o poder para fazer cumprir com todas as suas palavras. Então o Senhor conhece todas as coisas e, além disso, ele tem todo o poder para fazer cumprir com todas as suas palavras. Então, que Deus maravilhoso nós temos para acreditar, para confiar e para seguir. Quantas vezes nós parecemos como crianças diante dos nossos problemas e dificuldades, que sim, são grandes, sim, são desafiadores, sim, às vezes causam medo, mas nós não temos que temer, não precisamos temer. Precisamos confiar nesse Senhor que está aqui em 1 Nefe, capítulo 9, versículo 6. O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que prepara um caminho, o Senhor que tem todo o poder para fazer cumprir com todas as suas palavras. Eu gosto muito do que está escrito em Mosias 4:9, que diz: acreditai em Deus, acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Então, se ficar uma lição desse episódio, eu gostaria que ficasse essa para você, tá? Confie no Senhor. Ele conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a capacidade. Ele cumpre com todas as suas palavras. E sabe o que é melhor de tudo isso? De tudo isso? É que Ele ama você. Ele me ama. Ele ama todos os seus filhos.
E nós, eu, você, ocupamos um lugar especial no coração de Deus. Você ocupa um lugar especial no coração de Deus. Você é especial para Ele. Você é único, única para Deus. E Ele ama você. E com toda essa capacidade, Ele está pronto, disposto e desejoso de ajudar você nos seus desafios. Você não está sozinho. Você não está sozinho e não tem motivos para achar que está sozinho. Porque o Senhor, que é seu Pai, te conhece. Ele conhece todas as coisas. E se Ele conhece todas as coisas, Ele conhece você, os seus desafios, os seus temores, as suas fraquezas, as suas dificuldades. E Ele está disposto a te ajudar. Histórias de fé. Essa história foi contada na Conferência Geral de outubro de 2000 pelo elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele falou: recentemente, um presidente estaca contou-me uma história muito terna que mostra o poder do sistema de conselhos na edificação da igreja. Ele disse que tanto a Sociedade de Socorro quanto o sacerdócio vinham trabalhando com uma família da estaca, mas não tinham conseguido fazer muito progresso com os pais. As líderes da primária encontraram a resposta. Os pais deram a permissão para que a filhinha frequentasse a primária, com a condição de que ela teria que ter vontade de ir para a igreja por conta própria. Não poderia receber uma carona para a igreja. Como ela tinha que passar por uma parte perigosa da cidade, o conselho da ala providenciou para que houvesse sempre alguém dirigindo um carro a seu lado, enquanto ela pedalava sua velha bicicleta até a igreja. No calor do verão, na chuva e até na neve, ela perseverou e continuou indo para a igreja. Um rapaz que havia sido designado com sua família para acompanhá-la em uma manhã de neve ficou tão tocado ao ver a determinação com que aquela menininha pedalava pela neve no frio que decidiu servir missão de tempo integral, referindo-se àquela experiência como um momento decisivo em sua vida. Na época do Natal, uma família da ala deu de presente àquela fiel menininha uma bicicleta nova, com 10 marchas. E isso deixou os pais tão comovidos que eles passaram a frequentar a igreja também. E em maio de 1999, a menina foi batizada. O que tornou o batismo ainda mais marcante foi ele ter sido realizado pelo mais recente sacerdote da ala, seu pai, recém-reativado. Agora vamos ler o segundo bloco de hoje, que é 1 Nef, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. E agora, eu, Nef, continuo a fazer nessas placas um relato de meus feitos e de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar seu sonho e também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam. Sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. E ele também falou referindo-se aos profetas do grande número que havia testemunhado essas coisas concernentes a esse Messias, de que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria a ser, a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias a fim de preparar o caminho
do Senhor. Eu amo no início desse capítulo 10, porque se refere de modo muito objetivo e direto sobre o Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o propósito do livro de Mórmon é testificar, o propósito principal é testificar de Jesus Cristo. O livro de Mórmon é uma testemunha de Jesus Cristo. E de fato, em todo o livro existem centenas de momentos em que se faz referência a Jesus Cristo, seja pelo seu próprio nome, Jesus Cristo, ou outro de seus nomes, ou apenas de outra forma se referindo a ele. Mas Jesus Cristo, pode-se dizer, ele é o ponto central do livro de Mórmon. Ele é a parte principal e o propósito principal do livro é esse, prestar testemunho de Jesus Cristo. Eu amo como Nefe se refere a Jesus Cristo. E aqui diz assim, que Leí estava profetizando e falou que 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Então aqui Nefe estava profetizando, Leí estava profetizando sobre Jesus Cristo. É interessante pensar que os nefitas, eles tinham fé em Jesus Cristo, como nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Só que a perspectiva da fé dos nefitas era diferente da perspectiva que nós temos que ter. Nós temos que acreditar que Cristo já veio ao mundo, que Ele fez o sacrifício expiatório por cada um de nós, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Essa é a crença que nós devemos ter, que nós devemos acreditar em Jesus Cristo dessa forma. Os nefitas, eles tinham que acreditar que Cristo viria ao mundo, que Ele morreria, que Ele faria expiação e que Ele ressuscitaria pela nossa salvação. Então, a perspectiva da fé dos nefitas era acreditar que Cristo viria. A nossa perspectiva de fé em Jesus Cristo é acreditar que Cristo veio. É interessante pensar dessa forma, porque os nefitas aqui eles estavam 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E uma pergunta para nós ponderar: qual será que é o jeito mais difícil de acreditar em Jesus Cristo? Será que foi mais difícil para os nefitas acreditar que Ele viria realmente? Ou será que é para nós acreditar que Ele realmente veio e que realmente Ele fez tudo o que se fala, tudo que é dito pelos profetas, pela nossa salvação? Como está a nossa fé? Como que está a sua fé? Nos dois momentos, seja na perspectiva dos nefitas 600 anos antes de Cristo, seja na nossa perspectiva 2000 anos depois de Cristo, um fator é essencial: a fé. A fé. Os nefitas tinham que ter fé que Cristo viria, e nós precisamos ter fé que Cristo realmente veio, que Ele realmente viveu, que Ele realmente fez tudo o que fez por nossa salvação. Então, que nós possamos cuidar da nossa fé, que você possa cuidar da sua fé, que nós possamos investir tempo e atenção em aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o ponto principal. E eu sei que o livro de Mórmon, a leitura do livro de Mórmon que nós estamos fazendo, é algo que com certeza nos ajuda a aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, nossa confiança nele e no seu poder de nos abençoar para toda a eternidade. Em 1 Nefe, capítulo 10, versículo 6, tem outra lição importante. Aqui diz assim: portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. Vamos mudar a visão de toda a humanidade para
e colocar cada um de nós aqui, tá? Portanto, você se encontra num estado de perdição. O que seria um estado de perdição? Perdidos. Perdidos tanto no sentido de que fomos perdidos, né? Alguém nos perdeu, né? Fomos perdidos no caminho, fomos largados por aí. Perdidos no sentido também de não saber qual rumo seguir, para onde vamos ir, para quem vamos nos reportar, quem vai ser o nosso guardião. Estamos perdidos. E o outro ponto é que se encontra em um estado de perdição e queda. O que seria a queda? Queda é o afastamento da presença de Deus. Então, eu e você naturalmente estamos nesse estado. Perdição, perdidos e de queda, afastados de Deus. Esse é o estado natural de todo o homem e mulher que nasce nesse mundo. Todos, pessoas que você vê agora na rua, que estão ao seu redor, todos estamos no mesmo barco, na mesma situação. Aqui diz, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda. Então, todos nós naturalmente estamos nesse estado de perdição, perdidos para sempre, perdidos sem rumo. E queda, que significa estar afastado de Deus, afastado das coisas espirituais, sem contato com o Senhor. Significa também estar submisso às fraquezas da carne, submisso às dores, doenças e coisas que afligem a nossa vida nesse estado terreal. Então, essa é a nossa situação atual. O que pode nos tirar disso, do estado de queda e perdição? A INEF fala, e assim continuaria a não ser que confiasse nesse Redentor. Então perceba que aqui INEF diz assim, ele não diz assim, você está num estado de perdição e queda, mas agora você não vai estar mais, porque Jesus Cristo existe, foi enviado ao mundo. Não, só isso por si só não é suficiente para nos tirar desse estado de perdição e queda. Ele deixa claro, a palavra-chave do versículo 6 é a não ser que confiasse nesse Redentor. Então, o que vai tirar você, o que vai tirar eu do nosso estado de perdição e queda é confiar em Jesus Cristo. É isso, é confiar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já fez tudo e muito mais do que ele poderia fazer para que fosse digno da nossa confiança, para que fosse digno da nossa fé. Agora depende de nós confiar nele. E se nós confiamos nele, aí essa é a promessa. Nós vamos ser libertados desse estado de perdição e de queda. Ou seja, esse afastamento que há entre nós e Deus, afastamento entre nós e as coisas espirituais, ele não vai existir mais. Graças a Jesus Cristo, se nós confiamos nele. Se você confiar em Deus, se você confiar em Jesus Cristo, se eu confiar em Jesus Cristo. E o que podemos fazer para demonstrar nossa confiança em Jesus Cristo? Talvez seja guardar os mandamentos de maneira mais intencional. Talvez seja fazer coisas que demonstrem minha fé nele. Talvez seja servir mais a Ele, fazer as coisas que Ele me pede. Quando eu guardo os mandamentos, sirvo mais ao Senhor e faço as coisas que Ele me pede, eu estou demonstrando a minha confiança nele. E essa escritura diz que quando nós confiamos nele, nós vamos ser libertados do nosso estado de perdição e queda. É dessa forma que o Senhor vai nos libertar. Conforme a nossa confiança nele. Então, o que nós devemos focar é confiar, aumentar nosso grau de confiança em Jesus Cristo. Confiança real, confiar nele. Se for necessário, dar tudo o que eu tenho para demonstrar minha confiança nele, eu estarei disposto a fazer isso. Eu estarei disposto a entregar tudo o que ele pedir,
para seguir a Ele. Isso é confiança. E é dessa forma que nós podemos mostrar nossa confiança. E talvez Ele não vai nos pedir tudo o que nós temos hoje, mas o que Ele vai nos pedir é todo o nosso coração. Ele precisa, Ele quer de todo o nosso coração seja devotado a Ele. E quando nós fizermos isso, então Ele vai transformar o nosso coração, Ele vai transformar a nossa vida, e nós seremos transformados desse estado de perdição e queda em seres espirituais elevados, dignos de um dia estar na presença de Deus. Apesar de todas as nossas fraquezas e dificuldades, se nós entregar toda a nossa confiança ao Senhor, em troca, Ele nos dará um novo coração, um novo ser espiritual. Seremos renascidos em Cristo, gerados como filhos e filhas de Cristo, como uma nova criatura que venceu esse estado de perdição e queda. Tudo isso porque nós escolhemos confiar em Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Então, que nós possamos demonstrar nossa confiança, confiar no Senhor. E termino com o versículo: portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. Perguntas e respostas. No quadro Perguntas e Respostas de hoje, a pergunta que chegou foi a seguinte: como posso melhorar o meu estudo das Escrituras? Existem várias formas e maneiras, tá? E não quer dizer que essa que eu vou falar aqui, essas dicas que eu vou dar aqui sejam as únicas ou as melhores, tá? Mas pode ser um bom início, né, para quem está tendo essa dificuldade. Como melhorar o estudo das Escrituras? Primeiro, defina 3 coisas, tá? 3 coisas são importantes para você melhorar seu estudo das Escrituras. Primeiro, escolha um assunto que interesse você para estudar. Por exemplo, pode ser que você escolha estudar o livro de Mórmon capa a capa, apenas procurando referências sobre Jesus Cristo. Aí você marca com um lapisinho vermelho todas as vezes que fala ou se refere sobre Jesus Cristo. No final vai ser muito legal, você vai poder pegar seu livro e ver várias marcações. Esse é um exemplo, você está estudando por um assunto definido, você está buscando a palavra, a referência Jesus Cristo no seu estudo. E isso vai ser bem interessante. Pode ser que o seu estudo seja apenas para aprender mais sobre fé. Eu quero estudar o livro de Mórmon, as Escrituras, para aprender mais sobre fé. O que é fé, como aumentar a fé, como eu posso ter mais fé, demonstrar mais fé na minha vida. Então, esse pode ser um estudo também. Então, ter um assunto definido é muito, muito importante, tá? Isso ajuda a ter mais motivação do que simplesmente pegar e ler aleatoriamente, às vezes sem saber por que está lendo, e às vezes isso pode ser pouco motivador, tá? E você não estudar. Então, primeiro, tem um assunto definido. Segundo, tem um local. Esse local não precisa ser algo perfeito, tá? Mas tem um local, pode ser na sua cama, na sua sala, no quarto, pode ser sentado no jardim, pode ser no carro para algumas pessoas, tá? Tenha um local para estudar. Isso é bem importante. Definir um local ajuda você a criar um ambiente. Quando você está naquele ambiente, o seu cérebro já sabe que você está ali para estudar, tá? É diferente de você ler cada dia num lugar, ou estar em um momento diferente. Então, tem um local. Segundo, tem um horário. Tá? E esse horário pode variar. Para mim, o horário teve vezes que foi de madrugada, eu acordava bem cedo para estudar. Teve vezes que foi meio-dia no intervalo do trabalho. Teve vezes que foi à tarde. Teve vezes que foi no final do dia. Teve vezes que foi antes de dormir. Então, tem um horário definido e esse horário pode mudar de acordo com a sua rotina. Mas ter um horário definido é importante. Por exemplo, hoje, qual vai ser o horário que você vai estudar as Escrituras, tá?
ter um horário é importante. Quando você tem um horário, fica mais fácil de você se organizar, a sua agenda, a sua vida, sabe? Fica mais fácil. Quando você não tem um horário para estudar, você depende que sobre um horário na sua agenda, no seu tempo, para você estudar. E muitas vezes não vai sobrar. Se você não definir com antecedência um horário, não vai sobrar um horário para estudar. Então, tenha um horário definido. Isso ajuda bastante a que você faça um estudo melhor das escrituras. Então, essas três coisas: ter um assunto definido, ter um local e um horário para estudar. Isso também ajuda bastante você a melhorar. Ter esses 3 pontos definidos ajuda bastante, vai ajudar a melhorar o seu estudo das escrituras, tá bom? Então, vai lá, prepara qual vai ser o assunto que você vai estudar, como que você vai estudar, tá? Vai ser acompanhando aqui os comentários aqui no canal, vai ser lendo as referências aqui do canal, vai ser de outra forma, mas enfim, defina um assunto, uma forma como você vai estudar, defina o local e um horário. Esse horário pode variar de dia para dia, né? Mas tem um horário, preferência preparado de antecedência, e isso vai ajudar você a ter mais qualidade no seu estudo, essas 3 coisas, tá bom? Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje um episódio diferente, com os 3 quadros: perguntas e respostas, histórias de fé e curiosidades. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Espero você no próximo episódio e muito obrigado por me fazer companhia. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado, se inscrever no canal no YouTube, seguir no Instagram, no Facebook, no Telegram. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço e até o próximo episódio. Olá, tudo bem? Quero fazer você muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Que bom ter você por aqui. Hoje vamos estudar alguns versículos que vão ser muito, muito bons. Temos muitas lições para aprender nesses versículos. Vai ser um momento bem breve, muito rápido e objetivo, mas estou muito animado de estar aqui com você. Vamos ter também os nossos 3 quadros novos aqui no podcast, né? Que é a história de fé, curiosidade e, no final, perguntas e respostas, sempre trazendo alguma pergunta, algum tema específico e procurando, né, trazer uma resposta referente à pergunta que foi enviada aqui. Então, muito bom ter você conosco, muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todo mundo que está compartilhando o canal, todo mundo que está chegando no canal, muito bom, muito obrigado a todos. Convido que possam compartilhar, se tiverem desejo, com seus amigos, com seus grupos, enfim, na igreja, na escola, onde for, que você possa compartilhar. E eu sei que vai ser uma experiência muito boa. Cada vez temos mais pessoas aqui ouvindo e compartilhando esses aprendizados que são muito, muito importantes. Convido você também a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, aonde você estiver, você pode seguir o Caminho do Discipulado para receber outros conteúdos, materiais que nós vamos compartilhar aqui durante os próximos episódios. Temos outras séries também que nós vamos lançar no Caminho do Discipulado. Essa é uma série, é o Livro de Mórmon Comentado. Vamos ter outras séries aí que a gente vai anunciar nos próximos dias sobre outros assuntos bem interessantes, outros livros também, e vai ser muito bom sempre saber que você está aqui me acompanhando, tá bom? Então, que você tenha um ótimo dia onde você estiver, seja na sua casa, na rua, no trânsito, na academia, lavando louça, arrumando a casa, onde você estiver. Ótimo dia para você. Muito obrigado por estar junto comigo mais uma vez. E vamos lá então agora ler, compartilhar e aprender bastante coisa legal para podermos aplicar na nossa vida. Curiosidade. Nas primeiras 3 edições do Livro de Mórmon, em 1830, 1837 e 1840, o depoimento de 3 testemunhas e também o depoimento de 8 testemunhas encontravam-se no final do livro, seguindo o Livro de Moroni. A edição de 1841 foi a primeira edição a mudar a página de testemunhas para a frente, para o início do livro.
História de fé. O presidente Gordon B. Hinckley compartilhou na Conferência Geral de abril de 2001 o seguinte relato. Outro dia, li novamente o relato de Parley P. Pratt a respeito de sua leitura do Livro de Mórmon e de como ele se filiou à igreja. Ele disse o seguinte: abri ansiosamente o livro e li folha a folha de rosto. Depois li o depoimento de várias testemunhas sobre a forma como o livro fora encontrado e traduzido. Em seguida, comecei a lê-lo em sequência. Li o dia inteiro. Era um suplício ter que comer. Eu não tinha a mínima fome. Quando anoitecia, dormir também era um fardo, pois eu preferia ler a dormir. Durante a leitura, o Espírito do Senhor envolveu-me e eu soube e compreendi que o livro era verdadeiro, de modo tão claro e evidente quanto um homem sabe que está vivo. O presidente Hinckley complementou: o dom da fé tocou-lhe a vida. Ele jamais conseguiria retribuir ao Senhor o que recebera, e passou o restante de seus dias no serviço missionário. Parley P. Pratt morreu como mártir dessa grande obra e reino. Primeiro Néfi, capítulo 10, versículo 8 ao 22. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disto. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão, e também disse que ele batizaria com água, e que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor de que seríamos dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida. Ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Senhor. E com essas palavras, meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas mais, as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. Todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda, no vale de Lemuel. E aconteceu que eu, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir, eu, Néfi, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens.
pois Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a Ele. Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus se lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre. E o Espírito Santo dá-me a autoridade para proclamar essas coisas e não as reter. Muito bem, então vamos agora a alguns comentários desses versículos que nós acabamos de ler e ouvir. Primeiro, Néfi, capítulo 10, do versículo 8 ao 22. Começando no versículo 8, o versículo 8, e se nós juntarmos com o versículo 7, que é do episódio anterior aqui do Livro de Mórmon comentado, o versículo 7 diz assim, ó: E ele falou também sobre um profeta que viria antes do Messias a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Então, aqui fala sobre João Batista, que seria enviado antes do Salvador para preparar o caminho do Salvador, para preparar as pessoas para que quando o Salvador chegasse, elas estivessem melhor preparadas para reconhecê-lo e para aceitá-lo como Jesus Cristo, como o Salvador, o Messias que eles aguardavam. Então, uma lição importante que nós podemos tirar daqui é que hoje existe ainda, por mais que às vezes esquecemos disso, existem muitas pessoas na Terra que ainda não conhecem Jesus Cristo. Tá? Talvez já ouviram falar sobre Jesus Cristo a vida toda, na sua religião, na sua família, na sua igreja em que frequentam, mas ainda não conhecem Jesus Cristo, ainda realmente não conhecem Jesus Cristo. E cada um de nós, no lugar em que nos encontramos, eu, você, em nosso trabalho, escola, vizinhança, no local onde estamos hoje, nós podemos, de certa forma, ser como esse profeta que veio preparando o caminho do Senhor, como João Batista. Nós podemos ir na frente preparando o caminho para que quando as pessoas tiverem contato com o Salvador, pode ser por nosso intermédio ou vai ser lá no futuro de outra forma, elas possam reconhecer Jesus Cristo, porque o caminho foi preparado por nós demos bons exemplos, nós fomos um bom exemplo de um servo de Cristo, de uma pessoa que procura fazer as coisas certas, nós falamos de Cristo sempre que nós tínhamos oportunidade, nós testificamos de Cristo sempre que nós tivemos oportunidade. Então nós podemos ser como João Batista na vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o Salvador. Nós podemos ir preparando o caminho à frente e quando ele se manifestar a essas pessoas, como aconteceu aqui, elas vão reconhecer Jesus Cristo porque nós fomos preparando o caminho adiante dele. Então, às vezes nós nos preocupamos apenas em levar Jesus Cristo às pessoas. E isso não tem nada de errado em fazer isso. Não tem nada de errado em querer fazer isso. Isso é muito bom. Mas existem pessoas que estão em momentos diferentes. Talvez naquele momento elas não estão preparadas para receber Jesus Cristo, mas elas estão preparadas para receber João Batista. E nós podemos ser esse João Batista que vai na frente preparando o caminho do Salvador, preparando o caminho, que nós possamos preparar o caminho diante de Cristo, para que quando ele chegar a cada pessoa,
aquelas pessoas que tiveram contato com nós, elas estejam melhor preparadas para receber o Salvador, porque elas já viram em nós algo que chamou atenção, elas viram em nós já uma luz, a luz de Cristo, ou o semblante de Cristo, e isso vai ajudar elas a reconhecerem mais facilmente o Salvador quando ele se manifestar a elas, porque elas já tiveram algum contato com nós. Então, que lição maravilhosa, né? Que eu, que você, que nós todos possamos ser como João Batista e ir na frente, preparando o caminho do Salvador por onde nós formos e aonde nós estivermos. Outro comentário que eu gostaria de adicionar a esse bloco de hoje está no versículo 10, primeiro Nef 10, versículo 10, que é uma escritura que diz o seguinte: e depois de haver batizado o Messias, aqui é João Batista, tá? Depois de haver batizado batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus e iria tirar os pecados do mundo. Ao que nós sabemos, João Batista ele já conhecia o Salvador, né? Ele era primo de Jesus Cristo e ele já tinha algum conhecimento do Salvador. Mas aqui no versículo 10 diz que foi durante o batismo que ele reconheceria o Cordeiro de Deus. Então talvez ele tinha ouvido falar sobre Jesus Cristo, ele ensinava sobre Jesus Cristo, mas foi durante a ordenança do batismo que ele reconheceria o Cordeiro de Deus. E isso me fez lembrar de uma escritura em Doutrina e Convênios 84, versículo 20, que diz: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Foi durante a ordenança do batismo que manifestou o poder da divindade. E João Batista, então, reconheceu e testificou que estava ali diante do Cordeiro de Deus. Também temos o relato do Novo Testamento em que diz que a voz do Pai foi ouvida do céu e que o Espírito desceu na forma de uma pomba naquele momento. Ou seja, teve uma manifestação de poder naquele momento, durante aquela ordenança. Esse episódio do batismo do Salvador é um exemplo claro desse versículo de Doutrina e Convênios. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Existe um poder que advém durante a realização das ordenanças sagradas do sacerdócio, sejam as ordenanças de batismo, ordenança de confirmação, a ordenança do sacramento, as ordenanças do templo. Então, existe um poder e nós devemos ter consciência disso. Existe um grande poder que se manifesta de uma maneira diferente durante as ordenanças, durante a realização das ordenanças do sacerdócio. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás de que grande parte das pessoas que não eram membros da igreja, que estavam pesquisando a igreja, né, ou conhecendo a igreja, muitas se batizavam após assistirem uma reunião batismal de outra pessoa. Quando essas pessoas eram convidadas a assistir o batismo de outra pessoa, logo após, muitas delas manifestavam também o desejo de serem batizadas. E então, esse é um exemplo também de como é durante as ordenanças que manifesta-se o poder da divindade. É um poder diferente. Então, nós devemos, sempre que possível, fazer tudo ao nosso alcance para participar das ordenanças, que nós pudermos participar, seja indo ao templo, seja todos os domingos participando da reunião sacramental, da ordenança do sacramento. Quando nós fazemos isso, temos que ir preparados, levar nossas dúvidas, nossas dores, nossas dificuldades, nossos fardos, porque nesse momento sempre acontece algo especial se nós estivermos preparados.
nesse momento da realização das ordenanças, como dizem Doutrina e Convênios. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade, o poder do Senhor, o poder do sacerdócio, o poder do Espírito. Ele vai se manifestar e principalmente o poder da expiação de Jesus Cristo. Ele vai se manifestar com muita intensidade durante a realização das ordenanças. Nós podemos ver isso claramente aqui com João Batista. Diz que durante a ordenança do batismo, ele reconheceu e testificou do Cordeiro de Deus. E o mesmo vai acontecer com cada um de nós, com cada pessoa que participar das ordenanças do sacerdócio. Outra lição importante que podemos tirar desses versículos está no versículo 17 e 19 de 1 Nefe, capítulo 10. O versículo 17 diz assim: E aconteceu que eu, Nefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referente às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir, eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Então, Nefe, após ouvir o relato da grande experiência e visão do seu pai, ele teve o desejo, teve o desejo de também ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. E ele fala, ensina que o poder do Espírito Santo é o dom concedido por Deus a todos que o procuram diligentemente. Então, toda pessoa que procurar o Senhor no seu dia a dia, na sua vida, aonde estiver, ela vai ser conduzida ao Espírito Santo. Toda vez que eu e você estivermos sentindo que nós estamos afastados de alguma forma do Espírito, não estivermos tão próximos do Espírito como gostaríamos, a ferramenta mais eficaz para diminuir esse distanciamento é procurar o Senhor. Procurar o Senhor. Procurar o Senhor pode significar várias coisas. Pode ser olhar ao redor e tentar identificar como o Senhor está se manifestando naquela situação e naquele momento da minha vida. Procurar o Senhor geralmente também nos conduz aos necessitados. É lá servindo aos necessitados, ajudando alguém que precisa de alguma ajuda, que muitas vezes nós vamos encontrar o Senhor. É lá, talvez ajudando uma pessoa doente, confortando uma viúva, um órfão, ajudando alguém que está precisando de ajuda, seja qual for. Quando nós estivermos envolvidos nesse serviço, nessa ministração, nós vamos encontrar o Senhor. Então, toda vez que nós buscar o Senhor, nós vamos então receber o Espírito Santo. Que conhecimento maravilhoso, né? Que coisa especial. Porque é normal, durante o dia nós temos muitas coisas, às vezes que nos irritam, que nos afastam do Espírito, às vezes algumas escolhas erradas que nós fazemos, palavras erradas que usamos, ações erradas que fazemos, ou coisas que deixamos de fazer e que sabemos que deveríamos fazer e que vão nos afastando do Espírito. Vamos nos sentindo distanciados do Espírito. E aqui Nefe dá uma fórmula do que nós podemos fazer para diminuir esse distanciamento do Espírito. É procurar o Senhor. Todos que procuram diligentemente o Senhor, ele se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eu procuro o Senhor na minha vida, a distância minha do Espírito diminui muito. Eu consigo me aproximar do Espírito de maneira muito mais fácil quando eu estou procurando intencionalmente o Senhor.
é diferente de uma busca, uma procura intencional e um encontro casual. Então, quando eu tenho um encontro casual, às vezes eu sinto o Espírito quando eu estou numa aula, às vezes eu sinto o Espírito quando eu estou ouvindo um discurso, às vezes eu sinto o Espírito quando alguém compartilha uma escritura comigo. Isso é um encontro casual com o Espírito, que nós temos quase que acidentalmente por algumas vezes. E isso é bom, né? Melhor do que nada. Mas é diferente quando diariamente nós buscamos procurar o Senhor intencionalmente. Eu procuro o Senhor intencionalmente, eu procuro por experiências que vão me aproximar dele, e aí sim eu tenho essa busca intencional e eu vou ter experiências com o Espírito mais frequentemente, que vão me fortalecer a minha fé, meu testemunho e vão me aproximar do Senhor. Então esse é um padrão que Nefe ensinou aqui, que todos que procuram diligentemente vão encontrar. E ele complementa esse ensinamento no versículo 19, quando ele diz: pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus serão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Então, que nós possamos procurar o Senhor de forma intencional em tudo o que formos fazer e aonde estivermos. Eu sei que todos os dias poderemos encontrar o Senhor, independente da nossa situação e momento atual. Se nós tivermos o desejo, como Nefe tinha, de procurar o Senhor, de encontrar Ele, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrá-lo. Talvez, como eu disse já, por meio de uma pessoa necessitada. Ao visitar, ao levar o conforto, veremos que lá está o Senhor. Lá o Senhor se manifestará a nós e nós vamos encontrá-lo. Então, que nós possamos procurar o Senhor de forma intencional durante o nosso dia a dia. Talvez procurá-lo abrindo as Escrituras, procurá-lo abrindo nosso coração por meio da oração, procurá-lo servindo alguém, especialmente as pessoas da nossa família e depois a todo mundo que nós pudermos servir, procurar o Senhor por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas meditações diárias, que nós possamos procurar o Senhor em todas as coisas, e eu sei que nós vamos encontrar. E como recompensa, o Espírito vai ser derramado sobre nós de forma mais abundante e seremos abençoados com luz, conhecimento e a fé necessária para suportar as dificuldades, as provações e carregar os fardos que temos que carregar. Perguntas e respostas. A pergunta de hoje é a seguinte: eu estudo o livro de Mórmon, estudo as Escrituras, mas não consigo lembrar das coisas que estudo nos próximos dias. Gostaria de encontrar uma maneira de manter em minha memória por mais tempo o aprendizado que tenho sempre que estudo as Escrituras. Como posso fazer isso? Ótima pergunta. Então, uma coisa que ajuda bastante, uma dificuldade que as pessoas têm, né, muitas vezes, de guardar por mais tempo, e algo que ajuda bastante, muito, muito mesmo, é você ter um diário de estudo das Escrituras, tá? Ter um diário de estudo das Escrituras é algo muito, muito importante, que ajuda bastante você a registrar aquilo que você aprendeu, que você sentiu, as impressões que você recebeu. Quando você estuda as Escrituras com um diário de estudo, o seu estudo ele vai para outro nível. Você consegue valorizar muito mais e guardar aquilo que você aprendeu. Naturalmente, nós tendemos a esquecer das coisas que nós aprendemos, ou que nós ouvimos, ou até que nós sentimos. Nós temos essa tendência natural de esquecer. Então, quando nós registramos, é uma forma de nós manter aquilo por mais tempo.
onde nós vamos poder voltar naquelas anotações em outro momento e resgatar na memória aqueles aprendizados, aquelas experiências. Então, a minha recomendação para esse tipo de dificuldade, né, de manter por mais tempo aquilo que se estuda, aproveitar melhor, não esquecer tão rápido, é ter um diário de estudo. Eu vou fazer um material em vídeo, tá? Eu vou deixar no YouTube, no Instagram, no Facebook, mostrando como criar um diário de estudo, tá? Como fazer um diário de estudo, tá? Do meu modo, né? Tem várias formas de fazer, enfim, mas eu vou mostrar, pode ajudar aí algumas pessoas que têm dúvida como fazer. É algo muito simples, tá? Eu vou dar o passo a passo, materiais bem simples que qualquer pessoa pode adquirir, bem baratos também, tá? Eu vou fazer nos próximos dias aí um material, eu vou divulgar lá no Instagram. Então, até convido você a seguir no Instagram o Caminho do Discipulado, também no Facebook o Caminho do Discipulado, onde você achar melhor, tá? E eu vou fazer esse material mostrando como criar um diário de estudo, e aí eu vou compartilhar esse material e pode ser que ele ajude você nessas dúvidas aí sobre como manter por mais tempo, né, aquilo que você aprende, como guardar por mais tempo aquilo que você aprende no seu estudo das escrituras, tá bom? Ótima pergunta, um abraço. E se você tiver alguma pergunta a mais, pode colocar nos comentários, enviar no direct do Instagram, pode enviar no Telegram, pode enviar nos comentários do Facebook, do YouTube também, que a gente vê todos, e aí eu organizo aqui e posso responder a sua dúvida se eu souber, né? E se eu encontrar a resposta aqui, aí eu posso trazer a sua pergunta para cá e a gente pode tirar alguma lição importante para compartilhar com todo mundo aí também, como foi essa pergunta aqui, né? Pergunta muito boa e que nós vamos poder tirar um aprendizado bem legal fazendo esse vídeo aí, mostrando como criar um diário de estudo das escrituras bem simples e passo a passo, tá bom? Muito obrigado por você acompanhar mais esse episódio do Livro de Mórmon Comentado. Convido você a ouvir os outros episódios. Eu vou deixar a lista completa na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você pode acessar todos os episódios também procurando no canal O Caminho do Discipulado em playlist dentro do canal, tá? Convido você também a seguir O Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram e no Telegram. Também temos um canal para compartilhar conteúdo por lá, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom passar esse tempo com você. Espero que você possa ter tido uma boa experiência, possa aplicar de alguma forma as coisas que nós falamos e compartilhamos juntos aqui hoje. E muito obrigado por fazer companhia mais uma vez aqui no Caminho do Discipulado, nessa série, né, aqui no canal, que é o Livro de Mórmon Comentado. Lembrando que teremos outras séries também que serão disponibilizadas nos próximos dias dentro do canal, com outros conteúdos que também podem ajudar, que podem interessar você. Então, por isso que eu convido você a seguir nas redes sociais, a se inscrever no canal no YouTube, para poder receber sempre que for adicionado novas séries e novos conteúdos no Caminho do Discipulado. Um abraço e até mais!